unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. A meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão e a preservação do meio ambiente. As abelhas são parte da floresta. A floresta é a interação dos reinos vivos. Então, tudo na floresta é interconectado. As árvores não conseguem produzir sementes se as abelhas não as auxiliam na polinização. E o mercado imobiliário capixaba, como anda? Na verdade, nós estamos observando que o mercado imobiliário está retomando gradativamente, né? Está retomando o seu vigor de antes da pandemia e dando um sinal positivo para os investidores, e compradores e vendedores de imóveis, né? No Vale do Rio Doce, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, agricultores estão aprendendo a criar abelhas sem ferrão, com a ajuda do Instituto Terra, ONG criada pelo fotógrafo Sebastião Salgado e a esposa, a designer Lélia Vanik, que tem o objetivo de reflorestar a região. E as abelhas são fundamentais nesse processo. As abelhas e a floresta. Um casamento perfeito. As abelhas são parte da floresta. A floresta é a interação dos reinos vivos. Então, tudo na floresta é interconectado. As árvores não conseguem produzir sementes se as abelhas não as auxiliam na polinização. Então, as abelhas elas têm um papel muito específico dentro da ecologia da floresta, auxiliando a reprodução das espécies vegetais. E essas aí são genuinamente brasileiras, nativas da nossa Mata Atlântica. São aproximadamente 300 espécies, mas ainda há muito que a gente descobrir, então esse número com certeza pode ampliar. A jataí, tiúba, uruçu, canudo, borá, né? Alguns exemplos de espécie de abelha sem ferrão que nós temos no Brasil. As abelhas nativas têm uma característica evolutiva muito particular. Elas estão aqui há muito tempo e evoluíram junto com a nossa floresta. Elas têm associações de polinizar apenas algumas espécies específicas de árvores. É por isso que nós temos a diversidade de abelhas também. Cada uma delas realiza um papel e tem uma função ecológica dentro da floresta. E quanto mais abelhas uma floresta possui, maior a capacidade dela de se sustentar e de produzir novas espécies. Então as abelhas têm um papel muito importante também na evolução da floresta. E para a agricultura, as abelhas trazem muitos benefícios. A produção de mel, de própolis, de pólen e também o aumento da produção das lavouras com a polinização. Mas as espécies nativas são bem diferentes das utilizadas na apicultura. As abelhas do gênero Apis, melífera normalmente, foram trazidas para o nosso continente principalmente por imigrantes europeus e imigrantes africanos, que nos seus continentes já manejavam as abelhas sabendo dos benefícios que elas trazem para os seres humanos, como o mel, a cera e diversos outros elementos de interesse para a humanidade. Trazendo essas abelhas, eles introduziram dentro dos nossos ecossistemas uma espécie que a principal característica é a agressividade. Elas possuem ferrão e, portanto, é muito importante que as pessoas leigas tenham muito cuidado de se aproximar das abelhas, porque as abelhas, vamos dizer, exóticas ao Brasil, elas são perigosas e atacam o homem. As abelhas sem ferrão têm como característica viverem em colônias, em sociedade, ou seja, grupos de abelhas que vivem em colônias comandadas por uma rainha. Algumas espécies de abelhas sem ferrão é possível encontrar várias rainhas dentro da colônia. Elas são chamadas de abelhas sem ferrão por terem o ferrão atrofiado, então elas não conseguem usar o ferrão como forma de defesa. O sistema de defesa delas que é diferente. Elas se enrolam no cabelo ou nos pelos dos animais, elas mordiscam com as mandíbulas, principalmente as
peles bem fininhas aqui da região do olho, por exemplo, que dói bastante. Algumas soltam ácido que queima a nossa pele, por isso são chamadas de caga-fogo. Outras, a defesa se esconderem, né? Quando elas notam um movimento muito forte perto da colmeia, elas se recolhem, ficam quietinhas para ninguém perceber que ali tem uma colônia. Algumas fecham a porta de noite. Então elas têm vários sistemas de defesa bem interessantes, né? E elas são muito importantes na polinização das nossas matas nativas. Por isso, a criação de abelhas sem ferrão tem outro nome, meliponicultura. E essa atividade tem mudado a realidade de uma região muito degradada no passado. A meliponicultura é um projeto piloto do Instituto Terra aqui no Vale do Rio Doce, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. É uma aposta em sistemas agroflorestais, aqueles que utilizam a floresta para produção, diversificação de cultura e também geração de renda para os produtores rurais. O Instituto Terra ele tem uma aptidão e uma natureza de fomentar com que as florestas aumentem, né? Nós nascemos plantando árvores, né? Então, tudo que é parceiro da floresta é parceiro do Instituto Terra também. Nesse sentido, nós percebemos, trabalhando com agricultores da nossa região, que também precisam cultivar as suas terras e, portanto, precisam preservá-las, que eles demandam alternativas econômicas, eles têm necessidade de saber e desenvolver novos conceitos de produção voltados, inclusive, à sustentabilidade. E aí essas abelhas surgiram como uma alternativa muito interessante para que esses produtores, sem insumos caríssimos, sem grandes necessidades de aportes financeiros, possam produzir um produto de qualidade, né? E nutritivamente falando, importante para a sociedade, que tem armazenabilidade e preço de venda. Então, trata-se sim de uma boa alternativa para o produtor rural. O Instituto é uma ONG fundada pelo fotógrafo Sebastião Salgado e pela esposa, designer Lélia Vanik, em Aimorés, Minas Gerais, na antiga fazenda de gado da família, com o intuito de reflorestar o Vale do Rio Doce. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Instituto Terra é você ter uma floresta feita no meio de um deserto. Sabe? Porque ali em torno da gente era tudo mata, depois foi acabou. Então, hoje, nós precisamos das abelhas, nós precisamos dos pássaros abelhas para fazer a polinização de uma planta a outra, e os pássaros, sabe? Que vêm de longe às vezes, mas eles vêm com a sementinha no pé de uma outra árvore, sabe? Os animais que se alimentaram entram no aparelho digestivo deles e eles depositam, às vezes, uma sementezinha lá para a gente, e como existe um espaço protegido, ela cresce de novo. Então, a abelha é um agente acelerador da natureza, acelerador das árvores. O Welton é um dos primeiros parceiros do projeto. O Instituto Terra aqui, né, é uma referência. A gente fala em meio ambiente aqui na nossa região e talvez até, né, no país e até em outros países, o Instituto Terra é referência. Então, desde que eu comecei a mexer com abelhas, eu tinha esse intuito de trabalhar com o Instituto Terra, já que a abelha ela vai lá e ajuda a promover a polinização natural, né, ela poliniza as flores, e traz aí, né, novas sementes, né, ajuda na troca genética e fortalecer aí árvores. E aí o Instituto Terra trabalha com reflorestamento. Então a gente está aí tentando juntar, né, o útil ao agradável, reflorestamento com abelhas e plantio de árvores. Então a nossa perspectiva aí é que a gente consiga envolver os produtores da região aqui e conduzir aí um projeto bem bacana, sabe? Ele até produz mel, um mel límpido, transparente, mas o principal negócio da propriedade é a multiplicação de enxames. Existe uma demanda muito grande por colônias, né? Até porque na natureza, na nossa região aqui principalmente, foi uma região bastante degradada, a gente não tem árvores grossas mais, onde as colônias possam se abrigar. Então, existe um déficit de colônias. Devido a isso, a gente produz muitos enxames, então a gente multiplica. Se eu for multiplicar um enxame, eu alimento muito o enxame e multiplico. Então eles vão ter sempre enxames fortes,
para a gente poder realizar essa multiplicação. E é claro que a tecnologia ajuda no trabalho. Esse aplicativo ele foi desenvolvido aí por um meliponicultor até, em parcerias, e ele visa a gente rastrear as colmeias, né? Como a gente tem uma quantidade aí, né, de colmeias aí, em torno de 100 colmeias, aí, mais de 100 colmeias, é difícil a gente, no manejo, conseguir saber o que a gente fez, né, em uma ou outra. Então, ele ajuda a gente a se orientar, você não precisa ficar abrindo a colmeia, e aí eu já sei, quando eu leio aqui o QR Code com o aplicativo, eu já sei essa colmeia, o que eu fiz nela, qual foi o último manejo, em qual estágio que ela está. As alternativas ecológicas, agroecológicas, elas são muitas. A criação de abelhas nativas é uma poesia e ao mesmo tempo é economicamente viável, é algo de muito interesse na propriedade rural. Mas nós podemos citar outras alternativas também. A coleta de sementes florestais, a exploração da floresta de maneira sustentável e não madeireira, a produção de frutas sem uso de agrotóxicos. Então nós temos aí diversas alternativas que ao longo do tempo, junto com o produtor rural, com as entidades locais, nós pretendemos desenvolver no sentido de que cada vez mais propriedades tenham condição não só ecológica e intelectual, mas também financeira de optar por um sistema mais saudável para o planeta. As pessoas, no geral, conhecem aí pouco, talvez, da meliponicultura, né, que é a criação de abelhas sem ferrão, mas acredito que sim, ela vai proporcionar aí a venda do mel, que é um produto muito bem avaliado, é um produto gastronômico, hoje é usado em alta gastronomia. A produção de mel com essas abelhas, ela tem uma tendência aí de até disputar mercado com o mel da outra abelha também. É uma abelha fácil de lidar, que a gente já falou, então é uma alternativa muito viável para o produtor. Assim, além disso, ele aproveita a reserva legal que ele tenha, né? Ele deixa de ver como sujeira, que é um costume às vezes do produtor rural ver como sujeira aquele lugar onde tem árvore. Então tem aquele lugar que ele não consegue plantar nada, deixei umas árvores crescer, ficou sujo ali, mas não é sujeira, né? Você tem ali o crescimento da árvore, do meio ambiente, a retomada, e que ele vai começar a ver também como uma fonte de renda. É para isso que a gente trabalha todo dia. O Rio Doce merece cuidado, merece carinho e merece ter toda a sua margem verde, sim, e com seus produtores tendo uma sustentabilidade e uma renda que seja boa para toda a sociedade de Minas Gerais e do Espírito Santo. Intervalo, o Mundo Cooperativo volta já. Como anda o mercado imobiliário no Espírito Santo? Para responder esta pergunta, eu convidei o Aristóteles Passos Costa Neto, ele que é vice-presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do Espírito Santo. Aristóteles, bem-vindo ao programa. Ok, obrigado pelo convite. Temos boas notícias para essa pergunta? Temos notícias animadoras. É mesmo? Temos sim. Na verdade, nós estamos observando que o mercado imobiliário está retomando gradativamente, né? Está retomando o seu vigor de antes da pandemia e dando um sinal positivo para os investidores e compradores e vendedores de imóveis, né? E esse mercado precisou se adaptar a esse novo normal, Aristóteles? Isso é importante. A pandemia nos trouxe muito aprendizado. Desafios também, né? E desafios, principalmente. Mas é importante observar que antes da pandemia, Bruno, nós já vínhamos passando por um processo de mudanças de cultura. A construção civil, principalmente o mercado imobiliário, já vinha adotando algumas ferramentas digitais para operacionalizar as suas vendas, as suas compras e vendas. A pandemia deflagrou aí uma situação que exigiu que essa adaptação fosse muito mais rápida, muito mais imediata. E durante a pandemia todos nós tivemos que adotar todas essas ferramentas. Então, eu diria para você que pós-pandemia, a indústria imobiliária, o mercado imobiliário é outra. Tem outra cara, tem outra performance, mas muito positiva,
muito antenada nas tendências do mercado. Aristóteles, quais são as exigências desse novo comprador, nesse novo normal, e como conquistar e fidelizar esse cliente? Veja bem, as exigências desse novo comprador ainda é um processo em descoberta por todos nós. Nós, por exemplo, estamos adotando o aprendizado da pandemia para perceber o quê? O que houve na pandemia que gerou mudança de comportamento por parte do cliente. Muitos dos clientes passaram a ficar em casa, em home office. Essa foi o primeiro novo normal, a primeira situação detectada por todos nós. Ou seja, a casa tem que estar adaptada agora a um escritório também. A casa tem que ter espaço para permitir que ele use um pequeno cômodo ou alguma coisa do imóvel para fazer o seu home office. Não precisa ser um quarto grande, mas precisa ter um cômodo com privacidade, com tranquilidade. Então, essa é uma situação que ficou clara para todos nós. Como a gente vai transportar essa tendência ou essa percepção para materializar em termos de produto é que é o desafio de nós, porque nós temos que fazer algo que atenda a essa exigência, essa necessidade, sem aumento de custo significativo, senão não cabe no bolso do cliente. Né? E aquele comprador que ia até um estande de vendas, viu o apartamento decorado, já fazia o seu planejamento ali, agora ele não tem mais isso também. Ele vai ter muito menos. O que a gente observa é o seguinte, os lançamentos imobiliários, as pessoas já estão se habituando a fazer a compra digital, a compra online. Ele visita o apartamento de forma virtual, no DVD, em algum aplicativo que as próprias empresas estão produzindo. Então ele conhece todo o produto que ele vai receber no final. Ele faz o contato com o corretor atende por e-mail, atende por WhatsApp, atende por videoconferência, tudo isso facilitou. Ele não precisa ir ao estande ver o apartamento decorado. Você visita o apartamento decorado de forma virtual, que é fabuloso. Ele assina o contrato com assinatura eletrônica. Ele só vai ter contato mesmo lá na frente, quando vai receber o imóvel. Ao contrário, talvez, um pouco diferente, dos imóveis usados e prontos, que o imóvel usado, a pessoa precisa ver o que está recebendo. O imóvel pronto, você sabe que vai receber aquilo que está prometido pelo incorporador. Mas o imóvel usado, você faz tudo isso online, talvez haja algum momento em que o contato presencial será necessário para que ele vá lá, visite, para ver em que condições está o imóvel que ele está comprando. Essa é a única diferença que eu vejo do mercado secundário para o mercado primário. E Aristóteles, quais são os bairros que ainda são os queridinhos, os mais cobiçados dos capixabas? Se você falar em classe de alta renda, nobre, você tem o bairro da Praia do Canto, o bairro da Praia da Costa, são os mais cobiçados. Mas isso aí representa aí um percentual pequeno da população de compradores. Se você quer falar em termos de público-alvo das incorporadoras para a classe média, nós temos que falar em Jardim Camburi, que é um bairro que tem um apelo comercial fortíssimo. Você tem que falar em Bento Ferreira, você tem que falar em Taparica, em Vila Velha. E o município da Serra, que tem bairros como Laranjeiras, que cresceram muito. Então, esses bairros são os queridinhos da população típica de classe média. O Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, acabou de divulgar dados importantes e relevantes do setor. Queria que você destacasse aqui para a gente alguns desses dados. Quais são as notícias importantes do setor imobiliário aqui do Espírito Santo? O Sinduscom tem um produto chamado IVV, Índice de Velocidade de Vendas, que mostra se o mercado está aquecido ou se o mercado está retraído. Porque mostra o seguinte, quantos imóveis você vende por mês um produto em cima de 100 imóveis. Quando você tem um IVV de 10%, você está vendendo, leva 10 meses para vender um prédio ou vender um empreendimento. 5% você leva 20 meses e assim por diante. O que o nosso IVV mostrou é que o levantamento que se fez de 2020 e entrando no trimestre de 2021, 2020, ao contrário do que nós imaginávamos que o mercado fosse estagnar por conta da pandemia, nós tivemos o mês de março e o mês de abril parados, mês de março de 2020 e abril. É natural que ficasse parado, porque ali a pandemia deu surgiu, seu estopim, todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. A partir de maio e junho verificou-se de forma surpreendente que o mercado não tinha parado. Mas muito ao contrário, houve uma grande procura pelos imóveis que estavam estocados das empresas. Então nós tivemos um crescimento e setembro de 2020 foi o pico do IVV do ano 2020.
No outubro, novembro, dezembro deu uma arrefecida, isso é natural, é um período crítico, final de ano, as pessoas têm outras prioridades. E agora em janeiro, fevereiro e março retoma em níveis mais tranquilos, não tão tanta euforia como foi em setembro, porque lembra que em setembro nós tínhamos estoques. Então houve uma desova desses estoques e vendeu-se muita coisa. Agora não, agora são novos imóveis, são lançamentos. E lançamentos, o IVV está caminhando para um ânimo desejado. Hoje o IVV está na faixa de 7% e a tendência é que ele chegue a 10%. Isso é bom? É bom, é bom. É bom porque mostra que o mercado não parou, o mercado não estagnou por conta da pandemia. Mostra que, em particular, no Brasil e no Espírito Santo, a construção civil manteve aquecida a economia durante esse período. A construção civil não parou, Bruno. A construção civil continua operando. Mas teve que se adaptar também a esse novo normal. O uso das protocolos limitações, de proteção, isso, tudo. De segurança, máscara. Todas as atividades. Você vê, a indústria não parou. A indústria continuou trabalhando e a indústria que forneceu o alimento da sua casa, forneceu o vestuário. A indústria não parou nesse país porque tinha que fornecer os produtos para todo mundo consumir. Mas todo mundo teve que se adequar aos protocolos de proteção. Hoje, na construção civil, os nossos canteiros, você tem distanciamento social, você tem um refeitório com distanciamento, você tem álcool em gel, você tem o uso de máscara. Tudo isso você tem dentro de um canteiro de obras, que é a nossa planta industrial. E assim, com todas as indústrias e todo o comércio vai ser assim daqui para frente, né? O Aristóteles Passos Costa Neto, além de vice-presidente do Sinduscom, é também presidente do Inocopos, uma cooperativa imobiliária. Como andam os trabalhos para 2021-2022, Aristóteles? Bom, nós tivemos um sucesso muito grande nos últimos empreendimentos que nós realizamos, em Camburi e Itaparica. Encerramos o ano passado, entregamos todas as unidades com um alto grau de satisfação por parte dos nossos clientes. E agora estamos trabalhando fortemente em projetos. Em 2021, no início do ano, agora estamos trabalhando em projetos para lançar novos empreendimentos. Nós temos um empreendimento para lançar em São Geraldo, próximo a Campo Grande, que é o bairro São Geraldo, em Cariacica. Nós temos na Serra, nós temos em Vila Velha. Estamos preparando aí um portfólio de produtos interessantes para quem gosta de comprar um produto do Inocop. Serra e Vila Velha também passam a chamar a atenção das imobiliárias, né, das construtoras, né? Porque são pessoas que não querem morar na capital, mas que querem estar próximo. A Serra cresceu muito nos últimos anos. A Serra, eu diria que foi o município que mais cresceu nos últimos anos por conta da grande quantidade de áreas com preços atraentes. E a Serra tem um sistema viário muito interessante. É uma vantagem competitiva que a gente diz que foi uma virtude das administrações municipais da Serra que investiram fortemente em sistema viário. Então isso, como a topografia da Serra também são áreas muito próximas do plano, então permite isso. Então a Serra cresceu muito, com empreendimentos que começaram de baixa renda no passado e hoje a Serra tem empreendimentos de média renda e média alta renda lá na Serra, condomínios de casa fantásticos. Então a Serra ainda atrai muita gente, porque também tem vida independente. Se você pensar em, por exemplo, o bairro Laranjeiras da Serra, Laranjeira é um bairro independente. Você não precisa sair de lá para fazer o que você precisar. Você tem supermercado, você tem hospital, você tem escola, você tem faculdade, você tem comércio integrado. A Laranjeiras tem a Avenida Central, que é o metro quadrado mais caro de locação da Grande Vitória. Aí você vai para Vila Velha. Vila Velha tem um bairro de Itaparica que tem muita área para expansão, onde os incorporadores estão investindo muito. Também tem vida independente. Cariacica também. Cariacica também é a mesma coisa. Vitória é que ainda tem alguma limitação de área, Vitória não tem muito mais área, né? Mas Jardim Camburi ainda tem alguns terrenos que você explora, Bento Ferreira você tem alguns terrenos e assim você vai conduzindo. É assim que funciona o mercado imobiliário. O cliente vai onde ele acha que ele tem qualidade de vida. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Mundo Cooperativo. Eu que agradeço a você pelo convite mais uma vez. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o programa, você já sabe, é só acessar o nosso portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.